Confesso que, nesse primeiro momento, fico muito feliz de estar no grupo Peace and Knowledge, aqui de Orlando. A primeira vez que eu vi esse grupo, ele estava em outra localidade e confesso que me surpreendi quando entrei aqui e encontrei uma casa tão bem estruturada quanto essa. Não pelo tamanho ou pela estrutura, não é apenas isso, mas saber que esse grupo tem recebido um investimento da espiritualidade superior e que ele está sendo preparado para a grande tarefa do futuro que aguarda todos os grupos espíritas situados nos Estados Unidos. Então a gente pede aos amigos espirituais que amparem esse grupo, que amparem a direção da casa, especialmente a Lívia, pela sua generosidade, pelo seu espírito de ação, de realização, a fim de que essa casa continue sendo muito abençoada como ela já é. Para nós é uma imensa alegria poder vir do Brasil e compartilhar com todos vocês um pouco das nossas reflexões em torno do Evangelho, do Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Emmanuel diz no prefácio do livro Vinha de Luz que o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E no próprio prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros em geral, somente são incompreensíveis por falta da chave que se lhe faculte uma melhor compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo. Como muitos já compreenderam e como no futuro todos compreenderão melhor. Palavras do codificador. E o tema que nós vamos estudar nessa noite são as cartas de Paulo. Mas vamos estudar sobre a ótica da doutrina espírita. O que o Espiritismo tem a contribuir na compreensão dessas cartas, que já contam com mais de 2000 anos de idade. O que há nessas cartas? Quais são as características dela? Quais os passos nós precisamos dar, mentalmente e emocionalmente, para entrar em contato com a essência espiritual dessas cartas? Será que essas são cartas que falam apenas a um contexto histórico? Será que essas cartas diziam algo apenas para aquelas pessoas há 2000 anos atrás? Ou será que elas dizem algo para nós hoje, que não vivemos naquela época, que não falamos mais aquela língua e que não temos mais aqueles problemas? Temos outros, não especificamente aqueles. Será que essas cartas ainda conservam o poder de nos dizer algo de relevante? Essa é a interrogação. E é sobre isso que nós vamos refletir. Então eu peço a todos que apertem os cintos. Qualquer coisa cairão máscaras de oxigênio. Coloque primeiro em você, depois ajude a pessoa que está do seu lado. Não está aparecendo o texto, né? Deixa eu ver se... Vamos fazer um teste aqui que nós tivemos que exportar. Está aparecendo. Ótimo. Maravilha. A primeira coisa que é importante que a gente compreenda é que Paulo de Tarso viveu em 3 mundos. 3 mundos. Ele participou de 3 culturas diferentes. E essa é a descrição que o benfeitor Emmanuel coloca no livro Paulo e Estevão a respeito
de Paulo quando ele apresenta Paulo pela primeira vez no romance. Ele diz assim: estamos na velha Jerusalém numa clara manhã do ano 35. Dentro, em breve, um carro minúsculo, semelhante às bigas romanas, estacava à porta, puxado por 2 soberbos cavalos brancos. O jovem Saulo apresentava toda a vivacidade de um homem solteiro, aproximadamente com 30 anos de idade. Na fisionomia cheia de virilidade e máscula beleza, os traços israelitas fixavam-se particularmente nos olhos profundos e percussientes, próprios dos temperamentos apaixonados e indomáveis, ricos de agudeza e resolução. Trajando a túnica do patriciato, falava de preferência o grego, a que se afeiçoara na cidade natal, ao convívio de mestres bem amados, trabalhados pelas escolas de Atenas e Alexandria. Está aqui a descrição dos 3 mundos de Paulo. Ele, que era israelita, foi preparado para ocupar o cargo da Suprema Corte, não a norte-americana, mas a de Israel na época. Aprendeu, estudou numa das maiores universidades do mundo antigo, porque só haviam 3, Atenas, Alexandria e Tarso, mas por questões políticas os maiores mestres se transferiram para Tarso. Ele então estudou no inglês da época, estudou em grego, com os maiores mestres gregos, falava o hebreu e aprendeu a interpretar as escrituras com um dos maiores sábios do judaísmo de todos os tempos, Gamaliel, e, além de tudo, era cidadão romano. Andava com as túnicas de um patrício romano, com uma biga romana puxada por 2 cavalos brancos. Bom, mais ou menos, se você não está entendendo nada, eu vou tentar traduzir. Ele chegou com uma Ferrari vermelha, vestindo um terno Armani, falando inglês, porque ele estudou em Harvard. É mais ou menos isso. Esse é Paulo. Dominava 3 culturas. Por ter nascido em Jerusalém, ele aprendeu tudo da primeira revelação, como um mestre, com os maiores mestres. Por ser um cidadão romano, ele era um homem cosmopolita, universal. Universal. Porque o Império Romano dominava tudo. Graças ao Império Romano, as pessoas podiam circular livremente pelo mundo conhecido, que era o mundo do mar Mediterrâneo da época. E por ter estudado grego, em qualquer lugar que ele ia, ele falava o inglês da época, a língua universal da sua época. Esse é Paulo. É esse homem universal, de mente universal, aberto a se relacionar com qualquer pessoa, com qualquer cultura. É o homem escolhido por Jesus para universalizar a mensagem do Evangelho. Quando nós nos damos conta dessas características e desses potenciais de Paulo, muita coisa das suas cartas começam a fazer sentido. Vamos avançar. Nós aqui fizemos um resumo. Antes disso, é interessante porque quando ele chega com essa biga, com essa roupa, o amigo dele brinca assim: nossa, mas como você está modificado, Paulo? Um carro à romana, a conversação em grego. Saulo, porém, não deixou de prosseguir e rematou: e no coração a lei, sempre desejoso de submeter Roma e Atenas aos nossos princípios. Sempre o mesmo homem, exclamou o amigo com um sorriso franco. Aliás, posso apresentar um complemento às suas próprias explicações.
A biga é indispensável às visitas a uma casinha florida na estrada de Jope. A conversação grega é necessária aos colóquios comuns com a legítima descendente de Issacar, nascida entre as flores e os mármores de Corinto. Uma piadinha que o amigo brincou com ele, dizendo que tudo aquilo era, na verdade, para conquistar uma mulher, que era Abigail. Tanto a biga, quanto a conversação, a roupa, era tudo para seduzir Abigail. Mas isso é uma piada de Sadoc, é muito mais do que isso. Paulo recebeu todo esse investimento da espiritualidade, tendo em vista um trabalho muito mais amplo. Nós, ao falarmos de 3 mundos de Paulo, nós lembramos de um texto de Paulo Espírito, que está no Livro dos Espíritos. Livro 4, capítulo 2. Há uma mensagem de Paulo, Espírito, porque é preciso salientar, Paulo integrou a pleiade do Espírito Verdade, responsável pela revelação do Espiritismo ao mundo. Então, ele, como Espírito, continua trabalhando na pleiade do Espírito de Verdade para a divulgação do Espiritismo no mundo. E o que ele diz nessa mensagem? Ele começa a mensagem dizendo assim: gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo, são necessárias 3 coisas: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Justiça e injustiça, amor e ódio, ciência e ignorância. Se Paulo tinha 3 mundos, qual civilização corresponde à justiça? Qual corresponde à ciência? E qual corresponde ao amor? Isso que nós vamos. Ótimo. A justiça representa Roma. E eu trouxe aqui um texto, não de um espírita. Evitei trazer um texto de um autor espírita. Busquei um texto de um bispo anglicano que mora em Durham, no Reino Unido, e é considerado hoje na academia um dos maiores especialistas em Paulo de Tarso no planeta Terra. Chama Nicholas Thomas Wright, que escreveu um livro que é em português, chama Novas Perspectivas em Paulo, New Perspectives in Paul, publicado na Inglaterra. E olha o que ele diz sobre Roma. Porque quando a gente pensa em Roma, nós pensamos no exército romano, na suntuosidade romana, mas o que estava por trás? Qual que era a ideia de Roma? O que movia a civilização romana? Então, Nicholas Thomas Wright começa a trabalhar isso para a gente. Durante muito tempo, a República Romana se orgulhou da sua justiça. E em meados do reino de Augusto, a Justícia também foi designada como uma deusa oficial. A deusa oficial do Império Romano era a deusa Justiça. Roma possuía a justiça e tinha a obrigação de compartilhá-la com o resto do mundo. Essa era a missão do Império Romano. O Império Romano tinha que criar uma organização social e econômica justa, igualitária, equilibrada, para unificar o mundo. Esse era o projeto espiritual. Justiça no sentido mais amplo, eu não estou falando de tribunal de justiça, de juiz, não é só isso. Justiça social, justiça na sociedade. Não é? E se você voltasse no tempo e entrasse no Senado romano e perguntasse para os senadores romanos, na República, qual o objetivo de Roma? Eles iam dizer, levar a justiça para todo o mundo. É claro que primeiro ia ter que conquistar o mundo todo, dominar,
Mas depois que eles dominavam, eles davam autonomia cultural, construíam estradas, levavam toda a estrutura. A missão de Roma era a justiça. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Esse texto é fantástico do Nicholas Thomas Wright. E eu trouxe aqui para que a gente entenda, quando Paulo faz referência a Roma nas suas cartas, quando ele escreve aos romanos, que Roma que ele está pensando? Não é na Roma que nós temos hoje. Porque nós assistimos o seriado Roma e achamos que Roma é aquilo. Ele tinha em mente a Roma da sua época. Então, eu gosto muito desse texto do Wright, que ele diz assim: a liberdade, a justiça, a paz e a salvação. Olha que coisa interessante. Eram os temas imperiais que se podiam encontrar nos meios de comunicação do velho mundo. Isto é, nas estátuas, nas moedas, na poesia, nos cânticos e nos discursos romanos. E o anúncio desses temas voltava-se naturalmente para a pessoa do imperador, que implantava e garantia essas realidades. Quais? Liberdade, justiça, paz, salvação. Essas realidades eram chamadas pelos romanos de evangelho. Aí todo mundo agora fica assustado. Mas eu achei que o evangelho era só de Jesus. Não, também Roma tinha um evangelho. Roma tinha um evangelho. Para eles, o imperador romano era um deus. O culto ao imperador era uma religião. Todos os povos tinham que cultuar o imperador. Você tinha que se ajoelhar, adorar o imperador. O imperador não era um homem, ele era considerado um deus. E em troca desse culto ao imperador, o que Roma oferecia? Paz, justiça, liberdade, salvação. Vocês acham que Paulo ia concordar com isso? Quando ele chega em Roma, quando ele começa a lidar com Roma, que exigem que passe a adorar o imperador. Ele que era israelita, que havia aprendido que só se adora a Deus, vai dobrar os joelhos perante um homem? Entenderam por que acusaram Jesus de subverter o Império Romano? Porque Jesus ensinava que nós devemos adorar apenas a Deus. Então o imperador ficou um pouquinho chateado. Só um pouquinho. Porque se a religião cristã se divulgasse no império, ninguém mais ia adorar e cultuar o imperador. Então Roma tinha um evangelho, Jesus vinha trazer um evangelho diferente. Porque evangelho é boa notícia. Então quando o imperador chegava, ele dizia assim: eu tenho uma boa notícia para vocês. Eu sou um Deus, vocês têm que me adorar, e em troca eu darei paz, liberdade, justiça e salvarei vocês. Salvação. Salvar do perigo, vou protegê-lo dos inimigos, vou colocar o meu exército para proteger vocês. Essa era a mensagem de Roma. Justiça. Era o ideal da justiça. Só que nesse ponto, eles já haviam desviado da missão espiritual. A missão de Roma era levar a justiça, mas nesse ponto aqui, eles já tinham se perdido. Bom, o que eu acho mais interessante nisso é o que Nicholas Thomas Wright vai dizer. Da Espanha à Síria, ou seja, todo mundo conhecido na época. Todo mundo tinha conhecimento de Roma, porque Roma existia, o que fazia e do que ela se encarregava. Nesse contexto de ideologia imperial, o culto ao imperador era a religião que registrava o mais rápido crescimento no mundo de Paulo, o mundo mediterrâneo oriental. A maior religião da época de Paulo era a religião do culto ao imperador romano. É curioso isso. A gente perde essa dimensão. Esse é o mundo que Paulo viveu. Vamos avançar mais agora.
saindo de Roma e indo para a Grécia. E a Grécia? O que representava a Grécia? A Grécia representava o conhecimento, a filosofia, a ciência, a especulação intelectual. Tanto que o próprio Império Romano bebeu nas fontes gregas. Toda a influência intelectual do Império Romano, os seus maiores mestres beberam na civilização grega. A Grécia, então, lembra lá de 3 coisas que nos conduzem a Deus? Justiça, amor e conhecimento. A Grécia tinha a missão do conhecimento. A missão da civilização grega era educar a humanidade. Roma era oferecer condições sociais, condições econômicas, organização social para que o mundo inteiro fosse um mundo sem fronteiras. E a Grécia tinha a missão espiritual de educar os povos. Naturalmente, se você vive agora em 2012, você sabe que os dois falharam. Tanto Roma quanto a Grécia. Então, o que o Nicolas diz? Desde a época do conquistador Alexandre Magno, cerca de 300 anos antes da época do Paulo, o grego tinha se tornado não só a língua dos diversos povos, como o inglês de nossos dias, mas em muitas regiões também a estrutura de pensamento de todo o mundo. Se você começava a pensar, você pensava segundo padrões de pensamento grego. É curioso isso. Por isso ele vai dizer: que existe vários aspectos do helenismo na época de Paulo, da cultura grega. Todo mundo sabe da arquitetura grega, de uma série de coisas gregas, mas o que mais chamava a atenção, a cultura e a filosofia, falando de Paulo, era o estilo de fazer palestra. Os gregos adoravam os discursos, a oratória, e eles eram mestres da oratória. Mestres da oratória. E com quem Paulo aprendeu oratória? Na escola grega de Tarso. Paulo era um gigante da oratória. Aprendeu todas as técnicas. Todas as técnicas. O Nicholas Thomas Wright diz uma coisa muito interessante. Se você pegar um autor grego famoso, contemporâneo de Paulo, chamado Epiteto, e comparar os escritos de Epiteto com as cartas de Paulo, o estilo é muito parecido. É muito parecido. Só que o Epiteto é um grego e fala assuntos que não tem nada a ver. E Paulo fala do Evangelho. O que eu estou querendo dizer é que as cartas de Paulo foram escritas no estilo mais moderno e mais sofisticado que havia para a época. Paulo escreveu com toda a técnica. Ele usa toda a técnica de argumentação grega. Quando você lê uma carta de Paulo, parece que ele está te fazendo perguntas e respostas. Ele está conversando com você, que é o estilo grego. Era uma outra experiência que ele tinha. Ok. E a nação que ele nasceu? Qual a contribuição que o povo hebreu teve na formação de Paulo, nas suas cartas e no seu trabalho? Aqui nós precisamos entender uma coisa. Esqueça Roma, esqueça Grécia, porque aqui tudo é diferente. Tudo é diferente. Estevão Bittencourt, que foi um grande especialista nesse tema, escreveu isso que eu considero assim realmente muito especial. Ele diz assim: o gênio semita, ou seja, o gênio do povo hebreu, dos árabes, dos turcos, dessas civilizações do Oriente, né, ele é um gênio, né, a maneira deles pensarem é abstrata. O judeu, ao perceber um objeto, não se preocupava em distinguir detalhes essenciais e acidentais do objeto. Ele apenas descrevia suas
características concretas. O concreto interessava-o mais do que o abstrato. Está muito complicado, então eu vou traduzir isso para a linguagem mineira. Se você observasse 3 jovens rapazes e 3 jovens moças, o romano tentando conquistar a romana. Então ele chegaria como? Com um vestido de seda para a romana, né? Um perfume, e começaria a falar do rio, das colinas de Roma, e já logo entregava um perfume, dava um vestido, conquistou. O moço grego chegava para a grega e começava a elogiá-la. Mas os seus cabelos são como da deusa Atenas. Não, né? Os seus ombros são como da deusa Artemis. Aí a moça falava, se você descer mais, a gente não tem conversa. Para por aí, né? Então ele ia ficar comparando a estátuas. Aí chegava o rapaz hebreu ou semita para conquistar a moça. Aí ele falava assim para ela, você é uma cabrita. E a moça ia ficar toda alegre. A moça grega e a romana ia olhar para ele e falar, o que é isso? Esse rapaz é doido. Cabrita? Como assim? Imaginem, o romano e o grego são estéticos. Eles olham para a estética, para a imagem, para a forma. O povo semita olha para a característica intrínseca, para a qualidade interior, não para a estética exterior. Então, por que ele chama a moça de cabrita? Alguém já olhou, talvez você não tenha visto, mas depois você joga no YouTube. Uma cabrita. O certo é que é o seguinte, a cabrita chega pulando, e ela mexe nos cabritos, e é uma alegria. Vivacidade, movimento. Então, quando ele chama a moça de uma cabrita, ele está dizendo que ela é alegre, vivaz, que ela enche o ambiente de alegria, que ela é cativante. Eu sei que é um pouco curioso. Talvez se você receber um elogio de um árabe, ou de alguém do Oriente, ele vai olhar para você e falar assim, nossa, mas é uma galinha tão bonita. Que é um outro elogio também. Lá no Brasil, isso não faça isso, por favor. Não faça isso. Se você quiser conservar a sua integridade física, não diga isso a uma mulher. Mas deu para entender. Então, são maneiras de pensar diferente. Maneiras diferentes. O que Bittencourt vai dizer? A tendência deles é fixar a atenção sobre os indivíduos concretos, levava o hebreu a realçar o que há de dinâmico em cada ser. Ele considerava o comportamento e os efeitos das pessoas e das coisas, mais do que o seu valor estático ou estético. Assim, tudo, de certo modo, podia se tornar vivo e agente. Eles estavam interessados em movimento, em ação. Olha que interessante. Sabe como que Deus é chamado no Velho Testamento? Chifre. Alguém fala, mas não é possível. Chifre para mim era outra coisa. Não é? Mas se você observa os animais, e eles eram povos que viviam ali, pastores de ovelha, agricultores. Se você olha os animais, o bode, por exemplo, disputando, onde está a força do animal? No chifre. Então, ao dizer que Deus é um chifre, nós estamos pensando na forma do chifre, porque nós temos uma mentalidade greco-romana. O oriental está pensando na função do chifre, não desse que você está pensando, no outro. A função do chifre como poder, como força. Então, quando eu digo que Deus é um chifre, eu estou dizendo que Ele é poder. Sabe como é que nós dizemos isso? Deus, o Todo-Poderoso. Eles chamavam Deus o chifre da minha salvação. É o que está nos Salmos.
Se nós não entendemos isso, nós interpretamos a Bíblia ao pé da letra, aí fica difícil. Aí fica difícil. Aliás, esse negócio de interpretar ao pé da letra, como diz o Divaldo, é perigoso. Certa vez ele estava fazendo uma palestra, acabou de descer, e uma pessoa embriagada o procurou. E disse para ele, Divaldo, Jesus era alcoólatra. Divaldo então começou a fazer uma prece silenciosa, Joana já se aproximou, já começou a sentir que o tratamento ia ser intenso. Ele falou assim, e ele abriu a Bíblia e falou assim, eu vou te provar. Jesus foi, o primeiro trabalho dele, as bodas de Caná, transformou água em vinho, bebeu tanto vinho que saiu dizendo, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Né? Bom. Portanto, se nós não conhecemos a maneira de pensar do povo que escreveu a Bíblia, cuidado. Você pode estar enxergando pelo em ovo. Você pode estar lendo completamente diferente do que eles escreveram. Encontrar aí um bêbado. Então, porque eles procuravam transmitir da maneira mais penetrante possível um estado de alma. Quando Paulo escreve na sua carta, ele não quer apenas transmitir uma ideia, ele quer transmitir uma emoção. Ele quer que você leia e tenha uma experiência emocional, não apenas uma ideia. Se nós não atentarmos para isso, isso faz com que uma página da literatura bíblica semita esteja impregnada de movimento, variedade de pessoas e coisas que se sucedem com realismo, emoções, agentes diversos a perpassam. Já que a linguagem ficava particularmente ligada à experiência, disse que ela evocava mais do que exprimia. Olha que interessante isso, hein? A linguagem greco-romana, ela é descritiva, ela exprime. A linguagem bíblica, ela evoca. Ela quer que você imagine. É como uma pintura impressionista. É como ficar diante de um quadro de Monet. Monet não está desenhando tudo assim, não é um Caravaggio. Que é aquela pintura que você olha, tem até o nariz está perfeito, você olha, está perfeito. Não. Monet, se você não afasta do quadro, o quadro sugere uma imagem. Assim são os livros da Bíblia, assim são as cartas de Paulo. Nós veremos. Bom, essa é a introdução. Passamos então à introdução. Vamos falar das cartas. Como nasceram essas cartas? Ok. Nasceu de um problema. Paulo fundava comunidades nas casas e nas cidades que ele visitava. Mas as comunidades começavam a ter problemas. Por exemplo, isso não acontece no movimento espírita nem nas casas espíritas, mas eu queria que vocês imaginassem para tentar entender o problema. Havia disputa de quem era o melhor. Isso acontecia. Uns entendiam que tinha que ser de um jeito, outros entendiam que tinha que ser do outro. E aí brigavam. E isso começava a prejudicar o trabalho. Então, o que Paulo fazia? Viajava de navio, 6 meses, chegava lá, chamava todo mundo, conversava, explicava, orientava e ia embora. 6 meses para voltar. Aí, daqui a pouco, chegava um mensageiro e falou, Paulo, aqueles 2 problemas resolveram, mas agora surgiram mais 3. Aí o Paulo, então, fica angustiado. Aos poucos ele compreendeu que não bastava enviar emissários. Os pedidos choviam de todos os sítios por onde ele perambulara, levando a alegria da boa nova. O que ele faz então? Ele começa a chorar.
Um dia ele está na igreja de Corinto, ele fala, eu não vou dar conta. E começa a chorar. E é então que Jesus aparece para ele na igreja de Corinto. O próprio Cristo em pessoa. E diz para ele, é possível você atender a todos, simultaneamente, pelos poderes do Espírito, Paulo. Ele ficou sem entender, mas Jesus explicou melhor. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. As letras estão juntas assim, porque a gente teve que converter para PowerPoint aqui, aí na conversão perdeu um pouquinho. No original não estava assim, não. Doravante, Estevão permanecerá mais aconchegado a ti, transmitindo-te meus pensamentos. E o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. E vamos parar um pouquinho aqui. Nas cartas de Paulo, Jesus é o Espírito que está ditando a mensagem, Estevão é o intermediário e Paulo é o médium que está recebendo. Nas cartas de Paulo estão o pensamento do Cristo. É o próprio Cristo orientando os grupos. Pergunta e resposta, letra A, letra B. Se nas cartas de Paulo estão o pensamento do Cristo, letra A, eu preciso ler. Letra B, eu não preciso ler. Letra C, não sei. Estou em dúvida. Por isso Emmanuel chegou para Chico, certa feita, e disse assim, você precisa estudar as cartas de Paulo. Estudar detalhadamente as cartas de Paulo. Então Chico passou a ler, estudar, até que veio a série Fonte Viva. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Segue-me, onde Emmanuel comenta versículos das cartas de Paulo, e ele comenta muitos, ele comenta todas as cartas, e muita coisa, ajudando-nos a compreender essas cartas. Tamanha a importância, ele vai dizer mais, ele vai dizer o seguinte, assim começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão. Então, a essência espiritual das cartas de Paulo vinha da onde? Da cabeça dele? Não, vinha da esfera do Cristo. Essa é a fonte das cartas. Qual era o pensamento de Jesus a respeito dos problemas das igrejas? Está lá na carta. E hoje, no movimento, nas casas espíritas, nós estamos tendo o mesmo problema? Estamos tendo os mesmos problemas. Querem ver uma coisa? Eu vou citar um deles, e aí cada um reflete para ver se nós temos esse problema. Numa determinada igreja que Paulo fundou, ele fundou a igreja, ensinou, foi embora. Aí chegou um jovem rapaz chamado Apolo, que era muito bom, e começou a ensinar. E aí a igreja se dividiu em 3 grupos. Melhor, em 4. Acredite se puder. 4 grupos. Um grupo dizia assim, eu sou de Paulo. Seguiam Paulo. O outro grupo, eu sou de Apolo. Vamos seguir Apolo. O outro grupo, eu sou de Simão Pedro. Eu sigo Simão Pedro. E o 4º grupo, eu sigo Jesus. Dá para entender isso? Isso não acontece hoje, mas tenta imaginar. Paulo então escreve, eu plantei,
Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha, nós não estamos seguindo seres humanos. Você pode se afinizar mais com alguém, mas isso não significa que você está seguindo essa pessoa, porque o nosso guia e modelo é o Cristo, não são pessoas. Ele escreve isso. Mas da onde veio essa ideia? Da cabeça dele? Não. A essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, porque Estevão interpretava o pensamento de Jesus e colocava na linguagem que Paulo pudesse entender. É incrível isso. Bem, mas Paulo era tão sensato, que ele não escrevia sozinho. Mesmo Estevão estando do lado dele e inspiração direta de Jesus, o que ele fazia? Ele sempre que ia escrever, chamava um grupo de pessoas e ele ditava as cartas. Olha que interessante. Valia-se da colaboração afetuosa e dedicada de Lucas para as epístolas que julgava necessárias. Nessas, inclui-se a derradeira carta que escreveu a Timóteo, quando a mão trêmula e rugosa escreve melancolicamente: só Lucas está comigo. O convertido de Damasco interrompe-se para chorar sobre os pergaminhos. Nesse instante, porém, sente afagar-lhe a fronte um como flabelo de asas que adejassem de leve. Brando conforto lhe invade o coração amoroso e intrépido. Então, Emmanuel está escrevendo aqui poeticamente, porque o que ele está dizendo aqui é o seguinte: quando Paulo começou a chorar, uma entidade angélica o envolveu. Angelical. E aí ele sentiu um brando conforto. Esse era o amparo espiritual que ele tinha quando ele escrevia as cartas. Dá para imaginar? E como ele fazia? Lucas estava com ele. Então, sempre que ele escrevia, e por que ele trazia outras pessoas? Diz Emmanuel que ele ficava com medo de, se ele não estivesse bem naquele dia, ele não captar a inspiração. Então ele chamava outros companheiros, porque se ele não estivesse bem, a inspiração viria pelos companheiros que estavam com ele. Esse homem é muito sábio. É muito sábio. Por isso que as cartas dele são um primor, porque é uma obra coletiva. Jesus, Estevão, Paulo, Lucas, Timóteo, Silas. Que equipe editorial, hein? Aqui está esse texto que eu falei. Demora um pouco a aparecer aqui, por isso que nós estamos, né? E recordando que Jesus lhe prometera associar Estevão à divina tarefa, julgou não dever atuar por si só e chamou a Timóteo e Silas para redigir a primeira de suas famosas epístolas, a primeira epístola aos Tessalonicenses. Olha que interessante. Ok, vamos experimentar um pouquinho? Eu trouxe um pedacinho. Um texto simples, que não tem muita dificuldade. Está na Epístola aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 20. Tudo que nós falamos até agora, nós vamos aplicar na prática agora. Na prática. Esse é o texto. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda criatura. Porque nele foram criadas todas as coisas.
nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Ele, Jesus, é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio, o primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprouve a Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue da cruz. Misericórdia. Vamos embora, porque o texto é difícil, né? É um texto difícil. Mas agora o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a doutrina espírita e vamos usar esse conhecimento dos três mundos para trabalhar um pouquinho isso aqui. Está todo mundo com o cinto apertado? Ok? Se cair máscara, coloca primeiro em você. Vamos? Vamos. Primeira coisa que nós temos que entender. A lição do Espiritismo sobre as comunidades de Cristos que regem os sistemas. Capítulo 1 do livro A Caminho da Luz. Todo orbe possui um espírito crístico que o governa. Esse ser é o responsável pela direção espiritual da evolução de todos os seres, encarnados e desencarnados, vinculados àquele orbe. Várias civilizações sabiam disso. Os gregos, Platão, por exemplo, chama esses seres de demiurgos. Os hindus chamam esses seres de devas. O povo hebreu chama de Messias, que em grego é Cristo, os Cristos. Mas todos os povos sabem disso. Então, aqui nós precisamos entender que ele está falando de quê? Está falando do Cristo da Terra. Está falando do governador espiritual da Terra. E do trabalho que esse governador espiritual tem na evolução espiritual dos seres. Correto. Até aí, o Espiritismo nos trouxe essa lição. Pois bem. Então vamos lá agora, nós temos que mergulhar. Lembra da cultura hebraica, dos textos bíblicos? Nós precisamos mergulhar lá para entender o que ele está dizendo. Como que começa a Bíblia? Eu vou tentar resumir a Bíblia aqui em 1 minuto e meio. A ideia é central. Sabe como é que é a história? Tudo simbólico. E aqui, tira a mente greco-romana. Eu vou agora falar em cabrita, chifre, ok? Tira a mente greco-romana. Qual é o fio condutor da Bíblia? Para que a gente entenda o que Paulo está dizendo. O fio condutor é o seguinte. O primeiro versículo da Bíblia diz que Elohim criou os céus e a terra, mas Elohim é Deus no plural. Não, peraí, foi um Deus ou foram vários que criou? A palavra Deus está no plural, mas o verbo está no singular. Como que nós entendemos isso? E é curioso, porque quando vai criar o homem, Elohim diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Nossa, mas não é um Deus só? Eles estão conversando? Quem está conversando? Nos textos da tradição judaica, de comentário desse versículo, eles dizem assim, que Deus, ao criar, primeiro consultou um conselho de arcanjos. Arcanjos são o mais alto grau da hierarquia dos anjos. Isso foi escrito na Idade Média. O que nós aprendemos no Espiritismo? Quem lá abre o livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, aprende sobre os co-criadores em plano maior. Quem são esses seres? São aqueles seres tão superiores que eles cooperam com Deus na administração do universo infinito.
Eles são os co-criadores em plano maior. Eles são os Elohims. Os seres que representam o Criador e que o ajudam a administrar o universo infinito. São esses aqui. Pois bem, qual que é a ideia? Que se criou o homem que deveria ser uma imagem e semelhança de Deus. Mas o que aconteceu com Adão e Eva, nós sabemos. Eles não seguiram a proposta e se desviaram, sim? Sim. Se desviaram de Deus. Se desviaram como? Romperam o relacionamento com Deus. Falaram, não queremos Deus não, deixa que a gente resolve. Não coloca Deus nisso não, deixa que eu resolvo por conta própria. Deixa Deus de lado. Vamos fazer do nosso jeito. Então rompeu um relacionamento. Quando rompeu um relacionamento, Deus é absoluto, Ele é o amor supremo e a sabedoria suprema. Se eu resolvo viver a minha evolução sem Deus, o que acontece? Eu começo a usar a minha fragilidade para tomar a decisão. Não vai dar certo. Surgiu o mal. Quando surge o mal, na linguagem simbólica, qual é o resultado do erro? Nós sabemos, lei de causa e efeito. Se você tiver em dúvida, toma um copo de laranjada, azedo, estragado. Aí você vai entender o que é lei de causa e efeito. Ação e reação. Não tem ninguém castigando ninguém. O universo tem leis, e quando você fere essas leis, ticket. Correto? Consequência. Consequência natural. Surgiu o mal. Veio a consequência. Qual foi a consequência? O sofrimento que simbolicamente está expresso no dilúvio. E aí surge uma proposta. Não, agora vamos construir um homem que seja imagem e semelhança de Deus. Um homem que esteja em relacionamento com o Criador. Um ser humano que esteja em sintonia com as leis divinas. Vamos lá. Deu certo? Não deu certo. Então o que o Criador fez? Falou, peraí, eu tenho vários filhos na terra. Isso é o que está dito lá no Velho Testamento. Cada civilização Deus chamava de filhos. Então tem os filhos moabitas, os filhos hebreus, os filhos... Eu vou pegar meu filho mais velho, que é o povo hebreu, vou ensiná-los como ter um relacionamento comigo, como aprender comigo, e depois eles vão ensinar para os outros irmãos, para os irmãos mais novos. O plano está perfeito, não está? O plano está perfeito. Então, isso tudo simbólico, né, gente? Tudo é metáfora, tudo é parábola. Tudo é parábola. Senão a pessoa vai imaginar que eu estou falando aqui no sentido literal. E aí o povo hebreu recebe a primeira revelação, recebe os fundamentos da lei, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Recebe tudo para aprender a evoluir com menos sofrimento. E o Criador promete, olha, através de vocês, eu vou eliminar o mal e o sofrimento. Porque o mal é o quê? É quando nós nos afastamos de Deus e começamos a fazer bobagem. Para Deus, o mal é uma experiência. Ele dá o livre-arbítrio e permite que a gente erre. Porque como ele tem o poder absoluto, se ele quisesse tirar o nosso livre-arbítrio, não ia ter erro. Ele fala, ninguém pode errar e ponto final. Quem manda no universo sou eu e não tem conversa. Mas ele não faz isso. Ele nos dá livre-arbítrio, ele nos dá a possibilidade até
de desrespeitar as suas próprias leis. Só que com um detalhe: tudo tem uma consequência. É como diz Paulo, inspirado: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você pode fazer tudo o que você quiser. A pergunta é conveniente? Poder fazer você pode. É conveniente? Só que o povo escolhido falhou. Falhou. Então, antes nós tínhamos um problema. O homem que rompeu o relacionamento com Deus traz o mal e o sofrimento. E quem foi escolhido para resolver o problema se desviou. Então tem dois problemas. O que acontece então? Encarna no orbe o governador espiritual da terra. Agora olha o que Paulo vai dizer. Ele, o governador espiritual da terra, ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem. Porque nós podemos ver Deus? Não. Mas Jesus é uma imagem porque ele está sintonizado com a lei divina. Ele é o primogênito de toda criatura. O que é primogênito? É o irmão mais velho. Jesus é nosso irmão mais velho. Ele está onde nós vamos chegar. Ele já andou pelos caminhos que nós vamos percorrer. Ele está só um pouquinho na nossa frente. É pouca coisa. 50 bilhões de anos, mais ou menos. Não é nada, passa rápido. Diante da eternidade, passa rápido. Porque Emmanuel diz no Caminho da Luz, os sistemas solares onde ele evoluiu já não existem. Um sistema solar dura em média 15 bilhões de anos. Então ele tem mais experiência que a gente, não tem? Tem um pouquinho. Tem muita experiência mais. Então ele é aquele irmão mais velho que já viveu coisa que a gente nem imagina. Ele é o primogênito de toda criatura. Porque um dia nós seremos como ele. Por isso que ele é o nosso guia e modelo. É isso que Paulo está dizendo. Nessa carta, Paulo está explicando a questão 625 que Kardec ia fazer em 1857. Só que ele escreveu isso quase 2000 anos antes. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Nós sabemos, co-criadores em plano maior. Hoje nós sabemos, com a doutrina espírita, que são os co-criadores em plano maior, que têm a responsabilidade de formar os orbes, de ajudar na administração do universo. É isso que ele está dizendo. Ele é a cabeça da igreja. A igreja, agora aqui eu preciso chamar a atenção para uma coisa. A gente fala igreja, a pessoa pensa num templo. Só que a palavra eclesia, em grego, que é traduzido por igreja, eclesia é comunidade. É um grupo de pessoas. Então, aqui o que o Paulo está dizendo? Que Jesus é o líder da comunidade. Sabe o que é isso aqui? Questão 625. Ele é o guia da humanidade. Mas cabeça, tem uma prece judaica, né? Tira a mente greco-romana. A prece diz assim: Deus, que eu seja sempre cabeça, nunca rabo. O que é isso? Que eu nunca seja levado, que eu sempre haja de forma consciente, cabeça. Então, ele é a cabeça da comunidade que é o seu corpo. Olha que interessante. Então, há um trabalho feito pelo governador do orbe. Qual que era a missão de Roma?
unificar e levar justiça. Qual que era a missão da Grécia? Levar sabedoria e educar todos os povos. Qual era a missão do povo hebreu? Levar o amor e a religiosidade para todos os povos da terra. Os três falharam. Mas a missão continua. A missão que Jesus quer que se implante é a unificação espiritual de todos os povos. Para que nós sejamos uma única família fraterna. E a gente consiga criar na terra um mundo de fraternidade, de paz, amor, justiça, sabedoria. Esse é o propósito. Ok. Será que nós estamos no caminho certo? Aqui é só um texto do Nicholas Thomas Wright, que é hoje um acadêmico. Olha o que ele está dizendo. Esse homem não conhece espiritismo, esse homem é um homem da academia. Olha o que ele está dizendo. Jesus, o Messias, deve ser visto como aquela pessoa através do qual ocorreram a criação e a redenção. Jesus é a verdadeira imagem de Deus, ou, em outras palavras, o verdadeiro cumprimento da promessa de Gênesis 1:26. Qual que é a promessa de Gênesis 1:26? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Basicamente, nós já conversamos com a Elza Rossi, que é a presidente da Federação Espírita do Reino Unido, e estamos enviando para o Nicholas Thomas Wright um livro dos Espíritos em inglês e o livro Paulo Estevam em inglês. Porque ele já está quase lá. A hora que ele lê a questão 625, ele vai falar assim, mas eu escrevi isso. Engraçado. Nossa, mas eu escrevi agora o Kardec. Gente, 1857, não é possível, eu estou atrasado. E dentro dos círculos acadêmicos, isso que ele está escrevendo é considerado o que há de mais novo. Eu sei que ele vai ficar um pouquinho triste quando receber o livro dos Espíritos. E abrir na questão 625. Eu falo assim, não está tão novo assim. Mas ele está dizendo isso. Ele está chegando lá. Bom, olha o que o Nicholas Thomas Wright vai dizer. Adão era da terra, era terreno. Ao passo que o novo corpo que Jesus agora possui é um novo dom do céu. O resultado é a criação de um novo tipo de seres humanos. Como é que é a questão 625 mesmo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhes servir de guia e qual o tipo? Olha o que ele está dizendo. A partir de Jesus, qual o resultado da vinda de Jesus? É a criação de um novo tipo de seres humanos. Outra vez a imagem de Deus, porém agora, mais especificamente, conforme a imagem do Messias ressuscitado. Aí nós temos que dar um desconto para a linguagem evangélica, né? Só tirando algumas coisinhas. Assim como trazíamos em nós a imagem do ser humano terreno, da mesma forma haveremos de trazer em nós a imagem do ser humano celeste. O que é ser humano celeste, gente? É o espírito imortal. Nós olhamos para nós somos corpo que vai desencarnar, né? O corpo vai morrer mesmo, né? Desencarnar não, vai desencarnar o espírito. O corpo vai morrer. Esse é o humano. E o que há em nós? Um espírito imortal, que é quem? É um ser humano celeste. Foi assim que o problema existente na criação, isto é, o problema do... Aí dá um desconto para a linguagem evangélica, né? O problema do mal, do pecado, da morte, foi tratado através do Messias.
através do modo pelo qual o Messias tornou o meio para o cumprimento das promessas de uma grandiosa vitória sobre o mal. O que está dizendo aqui, gente? Se nós abrirmos o livro Céu e Inferno, o que vai dizer Kardec? Cada defeito que você tem é responsável por um sofrimento. Quanto mais defeitos, mais sofrimento você tem. Está lá no capítulo intitulado O Código Penal da Vida Futura. Quem tem menos defeitos, menos sofrimento. Quer dizer, não é só a quantidade de defeitos, às vezes é a intensidade. Você tem poucos, mas defeito muito grande. Né? Não é só a quantidade, é a intensidade também. Então ele diz assim, qual é a sorte do espírito quando desencarna? Depende da quantidade de defeito e da intensidade dos defeitos dele. Se ele tem poucos defeitos, ou os defeitos que ele tem são pequenos, ele é um espírito mais feliz. Se ele tem muitos defeitos, ou defeitos muito intensos, ele sofre muito. Jesus é o guia e modelo da transformação íntima. Porque qual que é a proposta de Jesus para nós? Que nós nos transformemos em homens de bem. Caridosos, amorosos, fraternos, que sabem perdoar. Ora, isso significa o quê? Menos defeitos, mais virtudes e, consequentemente, mais felicidade. Bom, será que tudo isso que eu falei aqui é um delírio? Está aparecendo aqui. Então eu trouxe a mensagem de Paulo que está na codificação, no Livro dos Espíritos. Vamos ler junto, porque ela é o resumo de tudo que eu falei agora para a gente terminar. Na verdade, não precisava fazer essa palestra. Era só ler essa frase. Mas como ia ficar muito curto, então nós tivemos que falar isso tudo para ler isso aqui. Livro dos Espíritos, livro 4, das recompensas e consolações, né? Capítulo 2. O que Paulo, espírito, dita para um médium, Kardec analisa e coloca na codificação. Paulo pergunta assim, quem é de fato o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, sabe qual que é a etimologia da palavra pecado? É errar o alvo. É mais ou menos eu, se tirar os óculos, alguém me der uma bolinha e falar assim, joga ali. Não vai dar certo. Eu vou errar o alvo. Então é um falso movimento, não é? Então o que ele está dizendo aqui? Ele está interpretando a palavra. É aquele que por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Qual é o objetivo da criação? Que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Vou traduzir. Arquétipo é o primeiro, o modelo. Aqui Paulo está repetindo o que ele escreveu na carta. Vocês lembram quando ele disse lá? Que ele era a imagem do Deus invisível. É o arquétipo humano. Jesus é o modelo do homem que se uniu a Deus. E quando o homem se une a Deus, se une às leis de Deus, o que acontece com ele? Ele começa a cultuar o belo e o bem. O belo e o bem. Então ele se torna um espírito iluminado, um espírito que reflete Deus, um espírito que reflete a grandeza divina nele mesmo.
E ele vai dizer: o que é o castigo? O que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento. Você faz um movimento contrário à lei de Deus, vem uma consequência. Uma soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade, pela experimentação do sofrimento. Olha o que Paulo está dizendo na codificação. Que quando nós praticamos o mal, nós nos deformamos. Nós perdemos a nossa beleza espiritual. Se você tiver em dúvida hoje no sono, dá uma visitada no umbral, você vai entender isso. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a voltar ao porto da salvação. O objetivo do castigo não é outro senão a reabilitação, a redenção. Que é voltar ao encontro do Criador. Ao encontro do Criador. E quando nós nos voltamos para junto de Deus, nós passamos a viver em sintonia com as leis divinas. E então, a nossa vida é felicidade, é harmonia, é paz e é fraternidade. Muito obrigado, gente. Boa noite para todos. Espero que tenha ajudado um pouco na compreensão de um versículo das 14 cartas de Paulo.